Oi, gente, aqui é o Aleph. Esse é o nosso quarto vídeo da série no qual eu ensino como eu fiz a minha monografia em R, analisando os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e de entregas sobre as condições dos condutores, utilizando aí os dados da PNAD contínua. E sem mais delongas, novamente vamos dar prosseguimento aqui. Tá bom? No último vídeo a gente calculou o percentual de contribuição dos condutores, que é esse data frame, e aqui a gente observou aquelas capitais que tem mais e menos percentual de contribuição dos condutores, tá certo? E aqui a gente já vamos iniciar o nosso próximo tópico, que é jornada de trabalho. E já está configurado aqui como esse terceiro nível. E já apareceu aqui ao lado direito. E agora a gente vai abrir um novo bloco de código. Eu vou chamar esse objeto de jornada trabalho. Irei pegar a base tratada. Eu poderia pegar esses condutores 1, porque ele já tá com os filtros de idade e também dos códigos de ocupação em atividade, mas eu vou pegar a base tratada mesmo, dá no mesmo. Vou apenas copiar e colar aqui. Aqui só recapitulando, aqui a gente filtra os maiores de 18 e essas duas variáveis que eu não lembro qual é qual, mas uma delas é a gente filtra o código de ocupação, que são os condutores, e a outra a gente filtra a atividade, que é transporte rodoviário de passageiros, e o outro é serviços de entregas e malote, tá certo? E agora nós iremos agrupar, utilizar o group by, e vamos agrupar por ano, trimestre e capital. Lembrando que a gente está trabalhando com análise populacional, com inferências populacionais. Então, a gente sempre tem que declarar os pesos populacionais, que é a nossa variável V1028. Aí aqui a nossa variável se chamará horas trabalho. E aí a gente tem que calcular a média por estado. Então, quero saber qual é a média que os condutores trabalham naquela capital. Falei estado, mas não é estado, é capital. E aí, para isso, a gente usa essa função, que é a média ponderada, tá? E a primeira coisa que a gente faz é declarar a variável de horas, é uma variável contínua que varia de 0 a 120. E o peso populacional. Esse x é a variável e esse w aqui é o peso populacional. Existem outros, tá? Eu acho que eu não falei isso no vídeo anterior, mas esse peso populacional ele calibra pelas estimativas populacionais, porque a gente tem um censo, a gente teve o censo 2010 e o censo 2022. No entanto, a partir do ano seguinte, esse censo já está defasado, né? A gente não tem a real dimensão da população, porque pessoas nascem e pessoas morrem. Para isso, a PNAD contínua e o IBGE, eles fazem uma estimativa e ajustam esses valores populacionais, e essa variável V1028 ela incorpora essas estimativas. E aqui a gente já pode dar um Enter. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que não.
E aqui já podemos observar os nossos resultados. Vamos ver quais as capitais que mais trabalham e as capitais que o pessoal menos trabalha. Ou que trabalha menos horas, né? Então aqui nós temos Florianópolis, que é do Sul, Santa Catarina, João Pessoa, Nordeste, Porto Velho, Brasília. Então parece que aqui tem mais estados do Norte e do Nordeste, mais do Nordeste. E Vitória aqui do Espírito Santo, vamos ver aqueles que trabalham mais. É engraçado que é Porto Alegre, né? Que é Sul Goiânia, que é a minha cidade. Boa Vista. Mas lembrando que eu acho que eu havia mencionado, e é sempre bom a gente lembrar das limitações da nossa análise. Então, esse recorte específico desse código de ocupação e dessas atividades, ele tem um baixo nível de amostragem. Então, às vezes, a PNAD contínua ela é realizada em um determinado trimestre e não tem ninguém daquela atividade que esteja respondendo à PNAD contínua. Isso é mais comum no início da série, tá? A PNAD contínua começa lá em 2012 e aí isso é mais comum no início da série, porque principalmente nos 2, 3 primeiros trimestres a quantidade de pessoas amostradas eram menores e agora, como são 5 grupos amostrais que estão sendo entrevistados trimestralmente, então são em média 573 mil pessoas que participam, então aumenta, né, o nível amostral. Mas, no geral, é isso. E aqui, a gente já calculou a nossa jornada de trabalho. Agora, a outra pergunta que eu poderia fazer, até por curiosidade, perguntaria, mas e aí? Qual que é a média nacional? Média nacional não. A média das capitais brasileiras. É sempre bom a gente estar lembrando isso. Eu poderia simplesmente estar aqui, jornada de trabalho, a gente já executou. Aqui a gente tem as horas de trabalho, a gente poderia eventualmente fazer isso daqui, ó. Isso aqui é uma função nativa do R, tá? Não é vinculada a nenhuma função, não precisa abrir nenhuma biblioteca para poder executá-la. Aí a gente poderia colocar aqui jornada de trabalho. A gente usa esse símbolo de cifrão para poder declarar qual é a variável qual a gente quer calcular a média. No caso, nosso hora de trabalho, a gente dá um enter aqui e nós temos uma média das capitais de 49 horas. 40, né? Enfim. No entanto, essa análise aqui ela está errada, porque ela não considera os pesos populacionais. Não vai dar muita diferença, mas é diferente, dependendo da situação. No caso, nesse caso aqui não dá muita diferença, mas a depender da situação, ela dá muita diferença. Então, para isso, eu vou preservar as variáveis populacionais das capitais. Então, eu vou colocar aqui população. E vou dar um sum V1028. Que aqui ele também vai... Tem que dar um vírgula aqui, tá, gente? Ele vai calcular a população estimada de acordo com esse nível de agrupamento, de agregação. E aqui a gente pode dar um enter. E aqui a gente já pode abrir e aqui a gente já tem a nossa população. Então, aqui a gente já poderia calcular, lembrando que foi 49 horas, né, sem as ponderações populacionais, e agora a gente pode calcular com as nossas estimativas. Primeiro a gente declara a variável x. Então, primeiro eu tenho que entrar aqui no objeto do cifrão, coloca a variável e aqui o peso populacional novamente eu dou a jornada e dou a variável depois do cifrão que é pop, né? E aqui a gente tem
a média das capitais brasileiras das horas semanais trabalhadas. E é isso. Eu vou passar para o próximo vídeo para a gente iniciar um próximo tópico. Acredito que essas próximas variáveis, esses próximos vídeos serão rápidos, porque eu vou fazer um vídeo para cada variável, tá? E é isso, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!